quais são os principais detalhes a observar quando cada equipe lançar o seu carro, mais precisamente quando cada equipe mostrar o seu carro na primeira etapa, pois vocês sabem que o carro apresentado no lançamento, na maioria das vezes, é muito diferente ao carro que de fato vai correr e participa da primeira etapa do campeonato. Só para refrescar a memória de vocês, esse foi o carro que a Mercedes apresentou, mas este foi o carro que ela correu na primeira etapa. Portanto, vem comigo, pois nesse vídeo você vai ficar ligado nas principais características que serão apresentadas em cada um dos carros. E, consequentemente, que vai influenciar e muito no desempenho de cada um deles. Padrão Treta F1, notícias relevantes para vocês todos os dias. Deixa o like e inscreva-se no canal. Direto e reto, vamos lá. Asa dianteira. Embora neste regulamento o principal desempenho dos carros não vem das asas, e sim do assoalho, portanto as asas, neste conceito, têm como principal função limpar o ar da frente do carro. Por isso que foi adicionado o famoso winglet, esta aba vertical aí, bem na extremidade das asas. E para exemplificar melhor para vocês, vou usar como base o carro original da Fórmula 1. Repare bem neste ponto. Neste canto esquerdo nós temos o winglet, e preso nele tem esta pequena haste que direciona o ar para cima e para fora da roda. Essa peça tem como principal função tirar o ar da frente dos pneus, pois os pneus de um carro de Fórmula 1 geram muita turbulência, e um dos focos do conceito é fazer o carro gerar menos turbulência. Então vamos lá, reparem numa coisa, as aletas da asa são lisas, e também a junção da aleta da asa com o winglet também é liso. Reparem nessa região. No começo da temporada, a maioria dos carros usavam uma asa muito parecida com essa, mas ao longo da temporada foram desenvolvendo muito mais. Por exemplo, a Mercedes colocou esta solução. Repare que agora existe uma peça metálica que faz a junção da aleta da asa dianteira com o winglet. E mais ainda, reparem este vão que foi criado entre a aleta da asa dianteira e o winglet. Fora isso, nós temos este apêndice aerodinâmico que direciona o ar para baixo também. Então, nós temos aqui uma solução muito mais poluída do que o padrão. Porém, quando a Mercedes apresentou esta solução, colocando peças metálicas na asa que direcionavam o ar e fazia a junção das aletas com o winglet, a FIA proibiu. Não podem peças metálicas que fazem esta função. Acontece que na corrida seguinte, a Ferrari apareceu com essa solução. Colocou apêndices aerodinâmicos que direcionam o ar para fora da roda dianteira, mas de plástico, como se fosse uma peça da própria aleta da asa. Agora reparem na junção da aleta com o winglet. Veja que a solução Ferrari manteve aquele padrão, muito mais limpo e diferente da solução que a Mercedes apresentou. Tudo isso para criar vórtices que direcionam o ar sujo e turbulento das rodas para fora da carroceria do carro. Esse é o resultado. Agora nós vamos para os famosos side pod, toda a lateral do carro, que dá forma ao carro, largura. Isso é algo que todas as equipes mudaram bastante durante a temporada. E o conceito downwash foi predominante. E a Red Bull é a única equipe que iniciou com um downwash e está com ele até hoje. E isto é um dos grandes diferenciais da Red Bull que eu vou comentar tecnicamente já já. Side pod do conceito downwash consiste em pegar todo o ar da superfície lateral do carro e direcionar para baixo. Este exemplo da Aston Martin é muito nítido. Várias equipes ao longo da temporada alteraram o conceito. A Ferrari é a mais relevante delas, que saiu disso, que é um conceito banheira, para isso. Repare que a superfície do side pod ficou muito mais lisa, com um caimento suave lá atrás para a traseira inferior do carro. E quando nós falamos de side pod, também está incluso a entrada do side pod, algo muito importante, que está atrelado a todo o conjunto, e neste quesito a Red Bull é insuperável. Ela apresentou um conceito no seu lançamento e foi aprimorando ele, refinando a cada atualização. Portanto, lá no começo ela apresentou este conceito aqui, uma entrada de ar quase que quadrada, mas com um beiço bem alongado, bem diferente do padrão que todas as outras equipes apresentaram, que era uma entrada do sidepod grande e simétrica. Daí um tempo depois a Red Bull atualizou, aumentou o beiço e deixou a entrada mais estreita do sidepod. Até por fim, na última atualização deles, eles apresentaram isto aqui, uma entrada ainda mais estreita e um beiço muito mais alongado. Um sidepod fino. Claro que depois algumas equipes copiaram, descaradamente, com algumas ressalvas e adaptações. Mas vale a ressalva que a Red Bull foi a única equipe que iniciou com um conceito bem definido e continuou até os dias de hoje, otimizando, melhorando, refinando a cada corrida. E mais uma vez, para tomarmos como base como seria a lateral padrão de um carro de Fórmula 1,
é essa aí que vocês estão vendo na tela. Repare que a entrada do sidepod nem beiço tinha. O beiço é inferior à parte superior. Olha que curioso, hein? A Red Bull fez totalmente o oposto disso. E a superfície do sidepod era basicamente reta, não tinha ângulo nenhum. Direcionava todo o ar para entre a suspensão do carro. Alfa Romeo, Haas, Alpine, Ferrari, todas no início da temporada seguiram um conceito muito parecido com este aqui, o padrão da Fórmula 1. Red Bull e Mercedes foram as mais diferentes. Agora vamos para o aerofólio ou asa traseira. E mais uma vez, este é o padrão da Fórmula 1. Tem a aba inferior e a aba superior. A aba inferior tem essa curvatura para baixo, ok, padrão, e a aba superior é praticamente reta, com uma leve ondulação. Mas o diferencial vem aqui, pessoal, nas extremidades. Repare que o padrão da Fórmula 1 é quase que uma peça só. As extremidades bem redondas, com acabamento bem feito, digamos assim. Repito, no início da temporada, todos tinham aerofólio igual ao padrão, mas ao longo do desenvolvimento surgiram algumas diferenças técnicas. Por exemplo, esta aí na tela. Veja que a aba superior é totalmente separada, praticamente uma peça só. Porém, a extremidade do aerofólio ainda é arredondada. Alguns GPs depois, a Mercedes e a McLaren apresentaram essa solução, mais uma vez separando a aleta superior do restante da asa, e a extremidade passou a não ter mais aquele refinamento arredondado. Outro detalhe também, e não menos importante, é o suporte da asa traseira. No padrão, tem duas hastes que sustentam a asa traseira, mas não demorou muito para as equipes colocarem apenas uma haste. Inclusive a Ferrari teve problemas, pois quando ela usou apenas uma haste, a asa traseira balançava. Olha que loucura, hein? E para finalizar, nós temos o item que entrega maior desempenho nos carros: assoalho ou piso, ou a borda do assoalho, como quiserem entender. Bom, pessoal, como o assoalho é o item de maior desempenho nos carros, mas também é um item que não dá para enxergar, então eu não vou falar muito sobre ele, tá? Apenas saibam que varia muito de carro para carro, como na imagem exemplo. Então vamos falar do que nós conseguimos ver, que é a borda ou o piso do assoalho. Esta parte fica bastante evidenciada em todos os carros de Fórmula 1, onde existem diferenças sutis ou às vezes muito grandes. Por exemplo, a Mercedes apresentou um piso praticamente liso em uma corrida para Russell, e para Hamilton eles apresentaram um piso um pouco mais ondulado, como mostra esta imagem aqui embaixo. Já em outra corrida, eles colocaram um piso cheio de ranhuras, pessoal. Olha só que diferença. E para entender melhor, vamos mostrar a base padrão da Fórmula 1, que é isso aí que está na tela. A Fórmula 1 apresentou um piso totalmente liso, sem ranhuras, sem vincos nenhum, ou seja, esta região do carro é de livre alteração para cada uma das equipes. E mais uma vez, é claro, a função dessas ranhuras ou dos desenhos na borda do piso de cada carro é para direcionar o ar sujo e turbulento para fora do assoalho e manter o ar que já vem de alta velocidade lá da frente do assoalho embaixo dele, aumentando ainda mais a velocidade de todo o ar que é captado logo na entrada do assoalho nesta região. O ar vai passar por toda essa extremidade do assoalho, peça que nós não vemos, e vai sair lá atrás. Então as ranhuras, os formatos que as equipes colocam aqui no piso deste assoalho é para formar vórtice, tem como função expelir o ar turbulento e sujo que vem aqui das rodas para fora do carro e também para fora da roda traseira, porque vai gerar turbulência se pegar na roda traseira, ao mesmo tempo que ele vai evitar que o ar que foi captado embaixo do assoalho não escape. Fique aqui dentro, né, do assoalho e faça todo esse procedimento. Então, a solução de assoalho, borda ou piso mais eficiente vai, consequentemente, fazer um carro ter mais downforce. E isso varia muito de equipe para equipe. Amor, tá no forno, vê se tá no forno. E é isso, espero que eu tenha elucidado para vocês as principais peças que fornecem desempenho para os carros e que podem ser muito diferentes de equipe para equipe neste ano na apresentação dos carros de Fórmula 1. Ou pelo menos lá na primeira etapa, onde eles vão colocar de fato o verdadeiro carro de corrida para correr. Atenção nos detalhes que são muito importantes nos carros de Fórmula 1. Deixa o like, compartilhe e inscreva-se no canal Treta F1. Notícias relevantes direto e reto para vocês todos os dias. Valeu!